Pronto? Bom, nós do canal Seja estamos nesse exato momento iniciando mais uma transmissão online e hoje nós temos o prazer de termos a Sueli conosco, que vai falar de um assunto interessante a respeito da mediunidade e médios, né? Então, vamos aproveitar essa oportunidade e tê-la conosco hoje. Bom, meus irmãos, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e convidar todos que sigam nossos canais, tanto no YouTube, no Instagram e no Facebook. E também pedindo a todos que possam se inscrever no YouTube e deixem um like nas nossas palestras, porque é uma forma de nós fortalecermos o canal e crescermos também. É verdade. É um veículo de transmissão, né, importantíssimo para o movimento espírita e principalmente da nossa Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Bom, gente, eu vou convidar todos para nós fazermos uma breve prece. Em seguida, irei passar a palavra para a Sueli. Vamos fechar nossos olhos, mentalizar a figura de Jesus. Amado Mestre, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em vosso nome, iniciando nesse exato momento, Senhor, mais uma atividade do canal Espírita Seja, hoje tendo a presença da Sueli, que os amigos espirituais possam envolvê-la, que ela possa nos passar mensagens e informações que venham trazer a nós esclarecimento e luz. Querido amigo, obrigado por esta oportunidade. Abençoe, Senhor Jesus, a todos aqueles que estarão conosco assistindo e participando dessa atividade. Obrigado, que assim seja. Ô Marcos, Oi. antes de começar a minha parte, eu só queria saber quanto tempo eu vou ter. Sueli, você tem até 58 minutos. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Então tá, fica à vontade. Tá. Vamos então cumprimentar os internautas, todos os que nos estão acompanhando, todos aqueles que sempre fazem essa parte de trazer para aquele que está apresentando uma live, que está falando, alguma coisa assim, esses que acompanham, nos trazem, e aí me incluo, uma vibração, porque sentimos, embora longe, embora não estejamos presenciais, nós sentimos assim que há no ar uma vibração, que há entre todos essa vontade do estudo da doutrina dos espíritos. É por isso que, então, nós estamos assim, com essa felicidade de estarmos nesse momento, nesse canal da Seja, e assim conversarmos um pouco sobre os desafios para o médium, nesse momento tão difícil de pandemia, de confinamento, nesse momento em que todos estamos fazendo um balanço das nossas ações, um balanço acerca da nossa vida, o que podemos mudar, o que conseguiremos mudar, o que será melhor, não é? Nessa mudança. E com isso nós estamos refletindo, aqueles que procuram realmente melhorar a condição, entender a vida, entender o momento difícil. Tudo isso depende muito da boa vontade, depende muito da criatura querer ter mais consciência de si mesma, do momento que está vivendo. Tudo isso é importante na vida para o crescimento da criatura. Esse crescimento, essa evolução que todo espírito necessita. E vamos lembrar que nós somos espíritos e que somos imortais. Essa é uma boa abertura para nós falarmos isso, abrindo aqui o nosso momento, que nós temos a noção da nossa espiritualidade. Somos espíritos imortais. Isso é algo extraordinário e nos traz, assim, essa certeza da misericórdia divina. Quando a criatura que está encarnada na Terra fecha os olhos para sempre no plano físico, ou seja, morre, falece, desencarna,
ela vai ingressar na pátria de origem, na nossa pátria. Nós voltamos para o mundo espiritual, que é o nosso habitat, a nossa condição sempre. E com isso, essa ideia, a doutrina espírita nos proporciona uma série de recursos para que entendamos o motivo da vida, o porquê da vida. E isso é importante e imprescindível. Primeiramente, eu quero lembrar uma passagem que está em Mateus, no capítulo 10, versículos de 1 a 8, em que Mateus vai narrar, vai registrar que Jesus, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos impuros para os expulsar, para curar todo mal, curar os enfermos, expulsar os demônios. E aí, esse momento, ele complementa assim: de graça recebestes, de graça dai. É esse o papel nosso, especialmente o médium, aquele que se dispõe a ajudar ao próximo, mesmo não tendo uma mediunidade ostensiva. Mas quando há uma presença da faculdade mediúnica na vida da criatura, ela pode seguir essa programação que Jesus está falando e que Mateus registra, não é? Jesus está falando com os discípulos, para que eles fossem 2 a 2 pelas estradas, e se a casa fosse digna, a casa que esteja nessa estrada, se a casa fosse digna, que eles poderiam entrar nessa casa, não é? E ali poderiam até pernoitar, porque à época acontecia isso, essas casas pela estrada, como não tinham nenhum outro tipo de construção, uma casinha que estivesse ali à beira da estrada, até mesmo os donos da casa faziam questão que os viajores dessem uma parada para um descanso, para tomar uma água, ou então para ficar ali algum tempo. E isso era aquilo que na época usava-se muito. Mas no complemento da frase, Jesus diz assim, que se a casa fosse digna da presença dos viajores, no caso dos discípulos, que eles, então, poderiam pernoitar, poderiam ficar ali. Mas se não fosse digna, que eles fossem embora, não é? Aí fala, batendo o pó das sandálias, ou seja, não guardando mágoa, nem ressentimento, e continuando a viagem. Isso nos serve agora de abertura para reflexões que nós vamos fazer nesse momento. Antes, eu quero lembrar a importância de O Livro dos Médiuns, que O Livro dos Médiuns foi lançado por Allan Kardec em 1861. E, com isso, nós já vamos ter aí a segunda obra, não é, dos 5 livros da codificação, 5 principais, que o primeiro sendo o Livro dos Espíritos, o segundo o Livro dos Médiuns, depois é que vem o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Muito bem. Então, 1861 vem à luz da vida o livro dos médiuns. Porque é interessante essa noção do codificador, da necessidade dessa obra. Porque se nós formos olhar a história da humanidade, nós vamos observar que o ser humano sempre teve momentos nos quais ele captava presenças invisíveis, presença que ele tinha certeza que ali estavam com ele, e essas presenças se tornavam para a sua vida um referencial. E muitas vezes, no local onde ele sentiu a presença de alguma coisa extraordinária, ele vai ali erguer, às vezes, um lugar sagrado, que poderia ser uma árvore, que poderia ser uma pedra, uma grande pedra, que lembrava talvez até mesmo a figura ou a cabeça de um ser humano, coisas assim. E o homem primitivo levava isso como um sinal
uma presença poderosa, uma presença acima de qualquer condição que ele apresentasse. E no transcurso dos milênios, cada vez mais esses invisíveis se tornavam ou visíveis, ou então tinham a possibilidade de que o ser humano captasse as suas presenças. E aí, por aí afora, isso foi sempre acontecendo. Nós não vamos nos deter em detalhes, nós estamos só fazendo uma pequena viagem de lá do tempo das cavernas até os dias de hoje. Mas nos dias de hoje, nós sabemos que, com o avanço da ciência, do conhecimento humano, o ser humano avançou mais ainda intelectualmente, embora que o progresso, a evolução da condição moral não tenha acompanhado a do intelectual. Muito bem, mas isso é o momento que estamos vivendo. Mas vamos lembrar que no século XIX, vamos voltar um pouquinho, no século XIX está lá o professor Hipólito Leon Denisard Rivaio, que já ciente da sua missão, vai começar então a realizá-la através, primeiramente, do Livro dos Espíritos, que depois vai ser em 1857, no dia 18 de abril, e depois ele vai sentir a necessidade de ampliar o livro, que inicialmente ele tinha 501 perguntas. Posteriormente, ele vai complementar para chegar a 1019 questões. E, no caso, logo depois ele vai sentir a necessidade de uma obra que tratasse dos fenômenos mediúnicos, das situações de intercâmbio com o mundo espiritual. E ele vai fazer isso escrevendo o Livro dos Médiuns. Aí é muito importante nós entendermos a questão, assim, da importância dessa obra, do quanto ela realiza em favor das criaturas humanas. Porque nos tempos primitivos, posteriormente na Idade Média, e avançando até os dias antes da codificação, a mediunidade sempre presente. Muitos médiuns, muitos fenômenos, muitas coisas aconteceram. Porém, havia uma dificuldade em entender como controlar o fenômeno, como controlar o espírito comunicante, como impedir a comunicação, porque sabendo que existe, sabendo que é uma realidade, a necessidade também de saber como fazer, como lidar com esse intercâmbio, qual seria o melhor caminho, e essa obra, o Livro dos Médiuns, vai tratar disso. Portanto, é muito necessária que os médiuns, que os trabalhadores, de uma forma geral, conheçam o Livro dos Médiuns e, sobretudo, leiam e estudem. Porque, às vezes, se diz assim, o Livro dos Médiuns é muito árido, o Livro dos Médiuns é muito cansativo, é muito difícil, cada um fala uma coisa. Entretanto, quando a pessoa se acostuma com o discurso de Kardec em O Livro dos Médiuns, porque ali ele vai ter que citar muita coisa, e por isso é um pouco diferente das outras obras, que viram, aquele é o Livro dos Espíritos e depois as que viriam. Mas ali era necessário para ele mostrar a forma como se deve agir em relação às questões mediúnicas, às presenças, e como evitar, sobretudo, como evitar. Ou o ser humano fica o tempo todo à mercê, ou o tempo todo à disposição de espíritos que queiram se comunicar. A coisa não é assim. É necessário conhecer a forma de equilibrar a faculdade mediúnica, a partir daí orientar sempre essa atividade para que haja um melhor resultado. E o médium, quando ele já consegue entender isso, quando na época atual, agora, pleno século XXI, o médium é até então acostumado a participar de reuniões mediúnicas, já estava com a noção, com consciência, com o hábito da realização das reuniões mediúnicas. E com isso, o estudo dessa obra se tornou mais presente,
porque as pessoas sentiram necessidade desse aprofundamento. Nós não vamos falar propriamente de O Livro dos Médiuns, dos capítulos, nós vamos falar hoje de um outro assunto ligado ao Livro dos Médiuns e às reuniões mediúnicas. Como nós estamos, como nós estamos vivendo uma pandemia, é claro que muitas dificuldades surgiram. E nessa área da mediunidade, do intercâmbio, das reuniões mediúnicas, muitas ideias começaram a circular daqui para lá, através das redes sociais, através de vários fatores e possibilidades das pessoas se comunicarem. Como que vamos fazer se nós agora estamos no confinamento? Devemos ou não fazer reuniões mediúnicas? O que devemos fazer? Qual será a nossa indicação? O que é melhor? E aí, eu quero dizer que a Federação Espírita Brasileira lançou no Reformador vamos ver aqui, do mês de agosto, o Reformador do mês de agosto, lançou uma importante contribuição para explicar a inconveniência das reuniões mediúnicas virtuais. E eu lendo isso hoje de manhã, eu falei, gente, isso aqui está muito bom, está explicando bastante, por que não se deve fazer? A opinião aqui, abalizada de pessoas estudiosas e, sobretudo, do bom senso, porque muitas vezes nós temos que ver o bom senso. Isso aí está dentro do bom senso ou é uma coisa inconsequente, inconveniente realmente, que vai prejudicar em vez de ajudar? Esses pontos que muitas vezes nos estão trazendo essas dúvidas, não é? Então, o assunto é grande. Nós vamos trazer aqui apenas alguns aspectos. Vejam, os irmãos, os que nos estão assistindo, o quanto o assunto é importante, porque ele é apresentado em 14 itens, 14 ponderações da Federação Espírita Brasileira para mostrar a inconveniência das reuniões mediúnicas virtuais. E é tão interessante, como também é tão lógico, que vale a pena nós trazermos esse assunto, porque os médiuns também estão diante de um desafio e nem sempre sabem como resolver isso. E aí fica esta dúvida. Eu quero dizer, então, que eles estão, ao apresentar essa explicação, eles estão dizendo que é em atendimento às solicitações de muitos e muitos confrades espíritas, integrantes de casas espíritas, que escrevem, que falam, que mandam WhatsApp, tudo quanto é jeito, eles estão tentando se comunicar com a FEB e pedindo se poderiam trazer agora uma opinião abalizada, não é? E que tivesse, então, o propósito de esclarecer. Vamos ver o que está sendo dito aqui, comentaremos. Nós vamos no item 2, porque o primeiro já é para outra coisa, é também para isso, mas eu digo, está dentro desse que eu acabei de falar. A ausência de apoio presencial da equipe mediúnica aos médiuns psicofônicos e aos dialogadores impede que o transe mediúnico ocorra com segurança, com a segurança desejável, uma vez que, durante o transe, o médium afasta-se parcialmente do corpo físico pelo processo de desdobramento espiritual. Nessa situação de baixa tensão psíquica e de estreitamento do campo da consciência, pode ocorrer algum incidente relacionado à manifestação do espírito comunicante, com má repercussão no psiquismo ou no corpo físico do medianeiro, que está entregue a si mesmo sem apoio de terceiros. Muito bem, vejamos
com que coerência essa explicação nos está aclarando a situação. Se não há um apoio presencial de uma equipe mediúnica, tanto para os médios psicofônicos quanto para os dialogadores, o que vai acontecer? O transe mediúnico não vai ser realizado com a segurança necessária. Outro aspecto é que nós temos que entender que no transe mediúnico, o médium se afasta, é chamado de desdobramento. O médium, aliás, o perispírito do médium, se afasta alguns centímetros ou mais distante, conforme o caso, conforme o tipo de mediunidade. Esse afastamento do perispírito pode ser mais próximo ou um pouco mais adiante, mais avançado, não é? E isso faz com que haja uma situação que ele fala aqui de baixa tensão psíquica, porque o médium, ele estando concentrado e ele estando com esse afastamento do corpo físico, há uma mudança que nós temos que entender, que é o estreitamento do campo da consciência. Porque ou seja, ele pode até diminuir a sua condição de estar consciente no momento do transe ou ficar inconsciente, dependendo do tipo de mediunidade, da necessidade do momento. E aí, se isso acontece, se ocorrer algum acidente, alguma situação difícil, pode prejudicar muito o psiquismo ou o corpo físico do medianeiro, ou também de outras pessoas que participam na casa do próprio médium. Porque aí vem agora a explicação do 3, número 3. O lar não oferece as barreiras vibracionais protetoras e homogêneas encontradas nos centros espíritas, o que pode representar um estado de vulnerabilidade aos familiares encarnados. Só aqui a gente já tem uma noção de como pode acontecer em pleno momento, porque o médico está sozinho no seu lar, mas ali tem familiares. Mas ele é que está ali tentando entrar em conexão com outras integrantes do grupo mediúnico, mas cada um no seu lar, cada um na sua residência. O que vai acontecer? Se o lar não tem as barreiras vibracionais protetoras e homogêneas que o centro espírita apresenta, é claro que começa a haver um estado de abertura, um estado de vulnerabilidade, abertura vibratória, ali um momento difícil em que pode acontecer também apresentação, aproximação de espíritos mal intencionados, porque eles ficam vigiando, eles ficam o tempo todo verificando aonde vão encontrar assim uma brecha para que eles interfiram, para que eles prejudiquem, conforme o propósito desses espíritos, não é? Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Há uma situação em que há uma fragilidade maior avançando para o lado dos familiares, não é só para o médium que está ali, não, mas isso vai também chegar até os familiares, os que residem nesse local. Vamos ver a continuação. Trata-se de uma situação efetivamente delicada que dificulta a ação dos benfeitores espirituais contra a invasão de espíritos levianos ou dos perturbadores. E aí é o que eu estava falando, porque se há uma brecha, se eles estão mais próximos e observando e tomando ali a posição, né, que eles possam achar melhor para a presença deles e tal, então, o que vai acontecer? Vai acontecer uma dificuldade muito grande. Caiu aqui. Pronto, Pode falar. Bem isso. Pode falar.
Caiu um pouquinho, mas já recuperamos. Muito bem, então o que que acontece, não é? Essa situação fica assim um pouco difícil para os familiares e pode ser até perigosa, dependendo da intromissão de espíritos perturbadores. Aí, na continuidade, o texto diz assim: antes, durante e após a sessão mediúnica, esses espíritos podem estar ali com seus propósitos negativos e, com isso, eles vão trazer uma série de dificuldades, uma série de situações difíceis que vão perturbar a família. E isso a gente tem que notar e tem que ter cuidado. Aí, e na continuidade, ele diz assim: por mais que os protetores espirituais se habilitem para formar tais barreiras, elas somente serão eficazes se o lar efetivamente estivesse comprometido com a tarefa de se tornar local para a prática mediúnica, o que não é o caso. Porque se o lar fosse ser transformado num local para reunião mediúnica, isso tudo tinha que ter uma preparação de longo tempo, de exercícios outros, de meditação, aliás, de concentração, especialmente, enfim, uma série de situações que mostrariam preparativos para que aquele lá se transformasse em determinado dia, em determinada hora, não é de vez em quando, não, é em determinado dia, em determinada hora, para que fosse realizada ali uma sessão mediúnica, uma reunião mediúnica. Como isso não acontece, aí o lar fica desprotegido. Por mais que os benfeitores queiram, na verdade, isso aí é uma escolha do encarnado que está tentando levar adiante essa ideia. Vamos ver mais aqui o que eles dizem. A sala mediúnica, entretanto, ela, observando a verdadeira sala mediúnica, né, na casa espírita. A sala mediúnica, entretanto, é preparada com grande antecedência e ali permanecem presentes vigilantes espirituais, prontos a intervir se alguma anomalia ocorrer. É sempre oportuno revermos esses estudos, é sempre oportuno refletirmos, porque nós já temos o conhecimento da importância de uma reunião mediúnica, da importância dessa preparação, porque a preparação do local da reunião mediúnica, é uma preparação constante que os benfeitores espirituais, que espíritos especializados nesse trabalho, estão ali cuidando. E muitas vezes, não apenas André Luiz, mas também Manuel Filomeno de Miranda, vai falar nessa limpeza do ambiente espiritual, porque ele pode estar com lavas psíquicas provenientes de espíritos que estão querendo prejudicar, que nos intervalos das mediúnicas podem tentar se aproximar, se fosse o caso dela estar desprotegida, e também por pensamentos negativos de pessoas encarnadas. Muito bem, então, nesse caso, vem os especializados, os espíritos que fazem esse trabalho, para fazer a asepsia do ambiente, para livrar o ambiente de quaisquer tipos de influenciações negativas. Aí a ambiência fica em condições de receber os encarnados para o trabalho mediúnico. É toda uma preparação que não é feita assim de último momento, não. Está quase na hora, vamos fazer a limpeza, vamos fazer a arrumação. Não é bem assim, a gente sabe que improvisar só os encarnados. Nós é que ficamos com essa coisa de improviso, ao invés de mantermos um método de trabalho, um método de conservação, essas coisas que a gente fica sabendo através da doutrina espírita. Portanto, não apenas o médium e os dialogadores, como todos os integrantes da mediúnica, precisam saber disso, precisam estar conscientes dessa importância, para que venham a contribuir, não a prejudicar.
Se a pessoa não se prepara direito para a mediúnica, ela pode até prejudicar. Se ela traz a mente recheada de pensamentos inconvenientes para esse tipo de trabalho, pensamentos que são muito ligados às coisas da vida física, da vida material, pode prejudicar o trabalho. E aqueles que fizeram uso qualquer de alguma bebida, eles chegaram lá, assim, horas depois de tomar uma bebida que não seria conveniente. Então, o que acontece? A conveniente é a água, é um suco, né? Mas essa inconveniente são essas bebidas que trazem para a pessoa o entorpecimento devido à própria condição de cada uma dessas bebidas que vem por aí, que todo mundo hoje faz questão de ficar com um copo na mão, bebendo horas e horas, alguns na garrafa mesmo. Infelizmente, nós lamentamos que isso esteja acontecendo, porque quem vai colher depois os resultados disso são as próprias pessoas. E é importante, então, especialmente se a pessoa faz parte da reunião mediúnica, se ela faz parte de um trabalho na casa espírita, cuidar disso, né? Raul Teixeira sempre fala nos seus livros, não é? Ele sempre fala a respeito de usar essas bebidas alcoólicas, porque aí a pessoa não vai estar em condições de dar passe, não está em condições de participar da mediúnica, e são critérios que devem ser adotados e mantidos para o sucesso da reunião. Vamos ver aqui mais um pouquinho do que fala esse trabalho aqui da fé. Recordemos que as entidades desencarnadas, enfermas, atraídas para um lar que se presta a realizar uma sessão mediúnica, irradiam naturalmente no ambiente seus fluidos deletérios, que podem ser assimilados pelos moradores, causando perturbações diversas. É claro, se a casa se dispõe, através de uma única pessoa, realizar uma abertura para uma reunião mediúnica, o que vai atrair? Exatamente o que está aqui, né? Entidades desencarnadas enfermas, que vão ser atraídas, não é? E vão ficar ali no ambiente e os seus fluidos deletérios, enfermiços, estão sendo ali assimilados pelos moradores, porque eles não têm nem noção do que está acontecendo, não é? E isso pode trazer graves prejuízos, as perturbações mais diversas. Toda cautela é recomendável no esforço de realizar reunião mediúnica virtual, para a qual não estamos adequadamente preparados, e também por desconhecermos os cuidados necessários e as implicações daí decorrentes. Toda cautela é recomendável no esforço de realizar reunião mediúnica virtual. É o que está dizendo aqui, estou até repetindo para marcar bem, não é? Para a qual não estamos adequadamente preparados. Quais seriam os cuidados, como deveria ser, e se isso vai acontecer ou não, não é? Agora, o bom senso nos leva ao entendimento de que os benfeitores espirituais, sabendo da impossibilidade, olha esse ponto aqui, é muito importante. Os benfeitores espirituais, sabendo da impossibilidade da realização da reunião mediúnica pela suspensão das atividades decorrente do momento social que se atravessa, em hipótese alguma, conduziriam entidades desencarnadas enfermas para sintonizarem com os médios psicofônicos e demais trabalhadores do grupo mediúnico, estando cada um isolado em suas respectivas residências. É impressionante isso, é muito impressionante esse texto, porque é claro que os benfeitores não vão fazer isso, não vão encaminhar espíritos enfermos para que possam estar presentes ali, não é? Então, isso aí tudo nos mostra que há uma impossibilidade real para a realização da reunião mediúnica, estando cada um no seu lar,
e os médiuns dando passividade também nos seus próprios lares. Porque isso aí, nós temos que entender que os benfeitores conhecem muito, muito mais do que todos nós, e por isso eles têm o cuidado, a cautela de não trazer entidades enfermas para participar da reunião, para ficar ali no ambiente. Não tem cabimento uma ideia dessa. Eu imagino o seguinte: essa vontade de realizar reuniões nos lares, ela nasceu da vontade de ajudar, a gente entende isso, da vontade de fazer a caridade. E muitas vezes as pessoas acham que, se não houver reunião mediúnica, muitos e muitos, centenas de espíritos vão ficar sem ser atendidos, sem melhorarem, sem, enfim, uma série de coisas. Mas não tem nada disso, porque nós temos que levar em consideração que os benfeitores espirituais é que nos possibilitam a chance, né? O propósito de conseguirmos realizar reuniões mediúnicas na nossa vida. Não é só num dia, não é o tempo todo as reuniões às quais nós participamos. Os benfeitores nos trazem esses espíritos porque nós necessitamos treinar isso, porque nós necessitamos o aprendizado da prática mediúnica. Eles nos estão dando aulas. As reuniões são aulas verdadeiras para cada um de nós. Eles estão nos ensinando a prática, como que é que vai fazer, como se ajuda um espírito perturbado, um espírito obsessor, como que nós podemos fazer, qual é o nosso papel. Aí vem uma coisa muito importante, é o cuidado que o médium deve ter para fazer jus a esse tipo de trabalho mediúnico, para que ele possa levar adiante esse trabalho, porque é uma bênção que a espiritualidade superior nos está propondo, nos está apresentando, nos está trazendo para nosso aprendizado. Nós é que estamos aprendendo, nós é que estamos aprendendo a ajudar. Nós estamos aprendendo a conversar com o espírito comunicante. Nós é que estamos aprendendo a dar passividade ao espírito. E com isso, melhorando a condição desses espíritos. Mas tudo é aula, tudo é aprendizado, tudo é importante. Agora, é claro que o dia que não pode, não pode. E nesse momento, não estamos tendo condições dessa realização. Enquanto estivermos no trabalho, enquanto estivermos praticando a mediunidade, nas reuniões mediúnicas, nas casas espíritas, nós somos sendo beneficiados, mas assim numa expressão que nós não temos ideia de avaliar. Nós estamos sendo muito beneficiados. E aí começa também a questão do médium ter muito cuidado. E nós podemos dizer também que hoje nós temos desafios imensos para os médiuns. Muitos desafios, desafio para o ser humano de maneira geral, mas desafio para o espírita, desafio para aqueles que querem ser honestos, que querem ter uma vida digna. A questão dos desafios, ela apresenta vários aspectos. E no caso da mediunidade, desafios para o médium, para que o médium não saia daquele propósito de crescer, de amadurecer. E aí lembrar que, conforme está em O Livro dos Médiuns, a questão 331, quando Kardec coloca o que é uma reunião mediúnica. E aí ele vai dizer que uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são resultantes das de seus membros e devem formar como que um feixe. Ora, esse feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Então, observemos que uma reunião mediúnica é um ser coletivo, é o grupo todo. Não é o médium principal, que nem deve se ter isso. Todos são médiuns, cada um na sua condição, não é? Na sua própria evolução. Cada um tem um tipo de mediunidade, assim, no contexto geral da própria vida. Então, a reunião é um ser coletivo. Agora,
cujas propriedades, cujas condições e propriedades, cujas qualidades e propriedades resultam das qualidades e propriedades dos membros da reunião. Isso é muito interessante, porque cujas qualidades da reunião e propriedades resultam de quê? Das qualidades e propriedades dos membros da reunião. E deve formar um feixe. E esse feixe, tanto mais força terá, quanto mais homogêneo ele for. E não é fácil uma reunião ter uma condição homogênea. Muitas vezes é heterogênea. A homogeneidade é mais difícil de alcançar. As mentes dos participantes sintonizados, numa condição vibracional, não é? No mesmo padrão, na mesma condição. E aí isso é mais difícil, porque cada um é cada um. Mas pode se aproximar o mais possível. Agora, o que a gente vê é a reunião ser heterogênea. Cada um pensa uma coisa. Ou então pensa um pouquinho, faz uma prece, daí a pouco esqueceu o que ponto estava, aí lembra de um filme que viu, de algum programa, aí lembra de alguma coisa que assistiu, o que aconteceu, que vivenciou, e vai para aí fora. Aí volta correndo para a prece. Então, a reunião é heterogênea. A homogeneidade de pensamentos é uma coisa difícil de alcançar. Não é uma coisa fácil, não. É uma coisa de treino. É uma coisa em que os médiuns estão treinando, os dialogadores estão treinando para a manutenção de um pensamento positivo e cada vez mais sincronizado, sintonizado com os demais membros da reunião. E aquele médium que tem assim maior sensibilidade, ele consegue também o dialogador, alguém que tem um pouco de sensibilidade nesse campo que eu vou falar, pode muito bem dizer que está sentindo que a reunião precisa de uma concentração mais profunda. Muitas vezes é o dirigente que fala, vamos concentrar, vamos melhorar a nossa concentração, porque ele próprio captou, sentiu, ou o mentor falou com ele, ou o mentor transmitiu para ele um pensamento que ele deveria pedir a todos que concentrassem com mais cuidado, não é? Com mais profundeza, para que houvesse um melhor ambiente na reunião. Então, isso é comum também de acontecer. Mas o médium e os integrantes devem procurar entender que, se eles não melhorarem sua condição moral, mental e emocional, a reunião não cresce. Aí, muitas vezes fala, a reunião é a mesma sempre. Eu ouço muito isso quando eu faço seminários, nos intervalos vem uma pessoa, nossa reunião já sei sempre como é que é, porque toda semana é igual, não tem nada diferente. E eu sempre digo e afirmo que em mais de 60 anos de reunião mediúnica, nunca eu vi uma reunião igual a outra. Não existe. Não existe. Por quê? Porque elas são programadas pela equipe espiritual. Começa por aí. Os espíritos que vão ser trazidos, eles é que escolhem. Cada espírito tem uma individualidade, tem os seus problemas, sua forma de pensar, suas conquistas, suas dificuldades, e assim por diante. Como que pode ser igual se todo mundo é diferente? Nós podemos ter alguns pontos de contato, alguns pontos parecidos de experiências, mas não há nada igual. Quando a reunião é igual, sempre a mesma coisa, é porque ela está precisando passar por um processo de estudo, intervir um pouco, suspender um pouco algumas reuniões para fazer estudos, para melhorar isso, ou então estudar em outro dia a equipe toda, para que ela possa crescer. Cresce a equipe. Mas a equipe cresce porque... Mas a reunião cresce porque a equipe está crescendo. Nós temos que melhorar lá fora. É fora da reunião, do recinto da reunião, que nós melhoramos, que nós podemos melhorar vamos dizer, nosso caráter. E porque, às vezes, tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande em segurar aqueles repentes que ela apresenta na vida.
Então, fala assim, fulano tem um gênio muito difícil. Tem a falta de educação, a maioria dos casos, né? Ou então, porque realmente precisa controlar isso. E precisa analisar, porque a pessoa, cada hora, fala uma coisa diferente. Então, ela não está sincronizada, sintonizada com a reunião, ela não está crescendo espiritualmente, e os demais podem, às vezes, estar até num processo de crescimento, mas este está com dificuldade. Vamos continuar, senão não dá tempo. É possível que nas reuniões mediúnicas virtuais ocorra maior desgaste psicossomático dos médiuns, em especial dos psicofônicos, os indicados para atender os espíritos necessitados de auxílio. Seja na manifestação de entidades elevadas ou não, é exigida da equipe espiritual uma maior veiculação de ectoplasma e outros elementos fluídicos para a sustentação do transe e posterior recuperação fluídica dos médios. Aqui está a palavra ectoplasma, as pessoas podem pensar que se está falando de reunião de materialização, não é bem isso não. Porque o ectoplasma também nós temos, às vezes, condições de não exteriorizar. Mas quando o médium é de materialização, de outros tipos de mediunidade, no campo dos efeitos físicos, aí ele tem capacidade de exteriorizar o ectoplasma. A diferença é essa. E aqui está dizendo, não é? E outros elementos fluídicos para a sustentação do transe e posterior recuperação fluídica dos médiuns. Se essa tal reposição fluídica não for feita, pela falta de estrutura do lar ou do próprio medianeiro, podem surgir prejuízos que repercutirão em sua saúde. A lista, como eu disse, é grande, não é? E olha quanta coisa que a gente não sabe. A explicação era só assim, não deve fazer reunião mediúnica no lar, porque não tem um ambiente, porque isso, porque aquilo. Mas aqui está tudo especificado, e é importante, achei muito importante trazer isso para conhecimento de maior número de pessoas. Aí um trechinho aqui também, além do mais, a pessoa não é médium apenas em dias e horários específicos. A influência dos espíritos acontece ininterruptamente, de forma sutil ou ostensiva. Sendo assim, o médium deve manter-se atento dioturnamente. Nunca é demais lembrar o que consta em O Livro dos Espíritos, na questão 459, muito conhecida essa questão, né? Em que Kardec interroga os orientadores espirituais. E Kardec coloca os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos. Essa é uma questão bem conhecida e bem comentada e apresentada pelos espíritas, pelos trabalhadores de maneira geral, pelos palestrantes. A resposta foi muito mais do que imaginar, e frequentemente são eles que vos dirigem. E nós não temos ideia, nós não fazemos uma ideia precisa a respeito disso. Olha, meus irmãos, quero dizer para vocês que é uma riqueza esse trabalho da FEB. Inconveniência das reuniões mediúnicas virtuais. Vou fazer uma cópia disto para distribuir, vamos fazer também, filmar, não é? Vamos fazer para poder as pessoas que não têm o reformador possam usufruir desses benefícios aqui todos que estão nas explicações, não é? Muito bem, então, sendo assim, aqui já li esse pedaço. O auxílio aos espíritos que sofrem ou que fazem sofrer pode ser prestado por outros meios, vamos ver, por meio da prece e irradiações mentais, que são aquelas vibrações espirituais, não é? Afirma o espírito Efigênio Vitor. Em verdade, contudo, por meio da oração, convertemo-nos em canais do socorro divino, apesar da precariedade de nossos recursos. Então, é muito rico esse trabalho da FEB e é muito necessário conhecermos, não é?
E aqui ainda tem uma parte finalizando que eu achei muito interessante. Finalmente, antes vem, os benfeitores espirituais sabiam previamente da ocorrência do momento mundial que ora atravessamos. É claro que sabiam, mas em momento algum estimulariam alternativas contrárias às normas dispostas nas obras da codificação, em especial o Livro dos Médiuns, sobre a necessidade da formação presencial ou virtual de grupo mediúnico para prestar socorro aos enfermos dos dois planos da vida. Finalmente, recordemos que ser dócil e obediente às leis, como no caso que se desenvolve na Terra, é demonstração de humildade e de segura elevação espiritual, evitando buscar alternativas para a realização de sessões mediúnicas, como sessões virtuais que desatendam as orientações dos mentores luminares. Muito bem, então nós vimos aqui, não é? Aqui uma série, ainda tem mais, não é? Mas nós lemos algumas, as principais, não é? Nós vemos aqui que é preciso entender bem o processo. Logo de início, quando eu comecei a ler, vamos lembrar que foi dito a questão do desdobramento do médium. Então, ele desdobra e o perispírito do médium se afasta do corpo dele, do corpo físico que está concentrado. E aí, com esse afastamento, se isso não for muito bem entrosado na reunião mediúnica presencial, não é normal. Agora, quando isso é dentro do lar, é muito difícil haver um controle. Porque se no lar existem pessoas, até mesmo, vamos dizer, aquelas que não aceitam, aquelas que não gostam, aquelas que recusam qualquer tipo de aproximação com a religião, com Deus, ou então até com o espiritismo, e isso é uma vibração negativa que pode atrapalhar muito o trânsito mediúnico. Então, temos que ter muito critério, muito cuidado, para não incidirmos nesses excessos que, às vezes, a pessoa está naquele entusiasmo, quero ajudar os espíritos necessitados. Como que vai ser? Eles não estão sendo ajudados? Ora, se nós faltássemos, não haveria benfeitores, não haveria espíritos superiores para atender os milhões e milhões e milhões de espíritos necessitados. Claro que isso aí é uma lei divina, não é? Dessa ajuda. E para nós, como eu disse também há pouco, é uma possibilidade de aprendizado. A reunião mediúnica, qualquer que ela seja, onde quer que estejamos, o grupo mediúnico é um aprendizado. Ali se considera ali está presente uma verdadeira aula. O que nós poderemos dizer é isso, considerar a reunião mediúnica uma verdadeira aula para nós que somos aprendizes ainda das primeiras letras. Nós somos aprendizes que estamos ainda soletrando as primeiras letras. Então, todos nós temos falhas, temos fraquezas, e devemos reconhecer isto, não é? E na casa espírita, procurar manter a união, procurar manter os propósitos de amor, de paz, para que assim a casa tenha um trabalho cada vez mais amplo, cada vez alcançando maior número de necessidades humanas, encarnados ou desencarnados, e, sobretudo, nosso crescimento moral e espiritual. Nós temos um trabalho na Casa Espírita abençoado, porque é ali que nós estudamos a respeito do Consolador, que Jesus prometeu à humanidade, não é? Então, o Consolador está aí, a doutrina espírita, e nós temos que olhar isso e sentir isso como sendo Jesus presente, nos ensinando como mestre dos mestres, nos ensinando o que é a verdadeira aula, não é? Para o crescimento, para o aprendizado, é uma verdadeira aula. A vida é isso para nós, não é? É esse aprendizado, a vida terrena.
Vamos e voltamos, porque precisamos ainda repetir a série que estávamos antes. Muitas vezes temos que uma repetência, né, de assuntos, de situações. Então, meus irmãos, vamos olhar isso como que ali, na casa espírita, está o Consolador prometido por Jesus. Está ali atuante, através de uma prece que é feita, através de um trabalho que alguém faz, um voluntário na casa espírita, e não está servindo ao presidente da casa, nem à diretoria, mas a Jesus, não é? Essa pessoa que está fazendo um trabalho numa casa, não é? A casa espírita, o que ela está fazendo? Ela está na vinha do Senhor, né? Jesus é o Senhor da vinha. Ele também é o Senhor da seara, e nós estamos servindo a Ele, e não a nós próprios, nem aos nossos interesses, nem a qualquer coisa. Muita gente faz isso, porque a pessoa ainda não acordou. A pessoa, quando ela faz isso, ela ainda está naquele sono letárgico, naquele sono em que ela pensa que sabe tudo, que pensa que vai fazer melhor que o outro, que tem que arrastar uma multidão atrás dele, que tem que fazer com que a sua opinião prevaleça. É tudo assim. Então, nós estamos aprendendo com Jesus o que? Amor, humildade, solidariedade, caridade. Essas coisas que nós precisamos aprender e que Jesus nos está ensinando. Então, o Consolador está na nossa casa, na sua casa, meu irmão, na casa de todos, toda a casa espírita. Mas o Consolador, Jesus, está também nos templos, está em toda parte. Mesmo aquelas religiões que não o aceitam, que não aceitam Jesus, ele ali está presente, não tem importância que não aceitem, vão aceitar mais tarde, não é? E esses outros que chegam até a zombaria, até situações tão desagradáveis, eles também vão aprender, todos vamos aprender, porque essa é a nossa destinação, o processo de evolução. Nós vamos evoluindo, crescendo, amadurecendo, e com isso tudo nós vamos um dia alcançar a felicidade plena. Porque o que todo mundo quer? Feliz, ser feliz, mas nós temos momentos de felicidade. Porém, descobrindo Jesus no nosso íntimo, no nosso mundo íntimo, e também Jesus na nossa casa, nos nossos estudos, onde quer que estejamos, nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo e vamos nos aproximando da felicidade. Por isso é que Kardec vai colocar lá no Código Penal da Vida Futura. Código Penal da Vida Futura. Ele vai colocar logo naqueles itens iniciais. Felicidade completa só com a perfeição. Então, é aí que nós vamos, né? É para lá que nós vamos. Felicidade completa só com a perfeição. E isso é para nós um momento muito especial. E agradecemos essa oportunidade. Vamos estudar, vamos procurar entender melhor os ensinamentos da doutrina, porque eles trazem Jesus de volta. E o que a humanidade está precisando? Isso. Nós sabemos dos desacertos, desconcertos, dificuldades e sofrimentos, tudo isso e absurdos que acontecem no momento atual na humanidade. Mas com Jesus nós mudamos isso. E também com esses benfeitores, porque às vezes em outras religiões existem, às vezes não, a gente sabe que é verdade, em outras religiões existem espíritos que estão também numa posição espiritual muito elevada. É claro que Jesus é o governador espiritual do planeta. Portanto, ele orienta. Esses espíritos que eu estou mencionando são espíritos crísticos, que vão fazer parte também para o aprendizado maior, até se conseguir chegar nesse ponto de Jesus, né? Como governador espiritual, nosso orbe. Que Jesus abençoe a todos, muita paz, muito obrigada e até a próxima vez. Deus. Oi, Sueli, nós é que te agradecemos ouvir
palavras tão sábias e interessantes que vêm Obrigada. engrandecer a nossa vida. Eu, Agradeço mesmo, que agradecer, né? Você Então nos vamos brindou mais uma agradecer, né? vez com essas Uhum. palavras assim tão importantes, né? E também quero informar aos nossos ouvintes que brevemente vamos fazer uma entrevista com a Sueli justamente sobre obsessão e desobsessão. Brevemente teremos uma entrevista com ela que vai estar no canal e todos poderão assistir Pois é. também. Tá bom, querido. Então tá, obrigada por tudo, viu? Ah, eu que te Vamos, agradeço, Sueli. é, vamos desejar uma noite boa a todos, não é? Com Que tenham certeza. muita paz, que as bênçãos de Jesus estejam com todos. Graças a Deus. Eu Então vou convidar posso. a todos, hein? É, Eu vou fazer um convite a todos para a gente poder fazer uma prece final e convidando a todos nesse momento, nos sintonizarmos com Jesus, com os espíritos amigos, nossos protetores, e dessa forma nós estabelecermos um laço de afinidade espiritual para que a gente possa vibrar nesse momento pela nossa vida própria, né? Pelos, pelas pessoas que estão sofrendo no mundo atual, é tanta dificuldade e aflições, e a gente deve sempre buscar apoio espiritual. E a prece é um recurso que nós temos para nos fortalecer. exato, isso mesmo. Então vamos fechar nossos olhos e mentalizar a figura de Jesus e dessa forma agradecer. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de termos ouvido palavras tão sábias e que nos fortalecem espiritualmente. E assim, mestre amigo, agradecendo mais uma vez também, pedimos por todos nós que estamos neste mundo de provas e expiações, passando por dificuldades, por dores e sofrimentos, que nós sabemos perfeitamente que os amigos espirituais nunca nos abandonam, eles estão sempre ao nosso lado, nos apoiando, nos inspirando palavras de apoio. Querido amigo, obrigado por tudo, Senhor, por conhecermos essa doutrina maravilhosa, que nos liberta e nos consola. Amado Mestre, também pedimos por tantas pessoas, tantos lares, Senhor, por pessoas que estão nos hospitais, passando por dificuldades, por sofrimento, por dores. Sabemos perfeitamente que nenhuma delas está abandonada. Pedimos a todos aqueles, Senhor, que necessitam de um amparo, por aqueles que estão pedindo um pão, Senhor, para se alimentar, que seu amor possa se manifestar através de uma mão amiga, de um coração fraterno, que chegue até o dizer, Senhor, levando o amparo, seja material ou espiritual. Querido amigo, muito obrigado por tudo. Graças a Deus. Um abraço para Né? todos, hein? Um abraço a todos, Vamos até com Deus. amanhã nós teremos outra live às 20 horas, convidando a todos já. E uma boa Amanhã. noite a todos. Um abraço, gente. Obrigada.